com vocês? Bom, muito bom estar aqui de novo com vocês. Acho que momentos como esse ajudam a gente a crescer bastante, mas hoje eu estou aqui com vocês por um motivo único. Hoje eu quero fofocar com vocês. Eu vivo pela fofoca e é isso que eu quero falar com vocês aqui hoje. Acabou, tá? Então hoje sim a gente precisa falar e vai falar sobre o nosso casal. Mas a gente vai falar sobre o nosso casal hoje porque eu sinto que às vezes a gente fica muito afobado da cabeça, sem conseguir pensar em coisas que são relevantes ou não para a gente. A gente entra em discussões que às vezes não fazem sentido para o nosso dia a dia, em outras que até fazem sentido, mas minha provocação hoje é para que a gente pare para pensar um pouquinho para quem que a gente está dedicando nossa atenção. Tá? Eu sou o Edu, para quem não me conhece. Hoje eu sou head de produtos e inovação na INS. Então, eu sou a pessoa que, no fim das contas, olha para a gente. Então, o pessoal estava falando sobre IA aqui, que é muito importante, que é relevante, e eu estou olhando para o outro lado da máquina, tá? Eu estou olhando para onde que a gente, o que é que a gente está fazendo, como é que a gente chegou aqui e para onde é que a gente vai. Então, minhas provocações hoje são muito mais para a gente pensar qual tipo de relação que a gente está tendo com a máquina e por que é que a gente chegou até aqui. Mas, enfim, eu sou mestre em comunicação, eu sou publicitário de formação, mas, na essência, eu sou um gurizinho pequeno ainda, que nasceu no interior da Bahia, que está aqui hoje e que tem uma foto com 3 anos de idade segurando uma cerveja na mão na beira do rio. Mas, principalmente, eu tenho uma Kaiser na mão. Eu não sei se metade desse auditório aqui conhece ou lembra do que é a Kaiser, mas uma pessoa levantou, tá vendo? 2, pô, uma galerinha pelo menos. Mas independentemente disso, quem não lembra da Kaiser, gente, realmente não vai lembrar, porque nem no mercado você vai achar direito mais hoje em dia. Mas eu lembro por uma coisa muito específica que a Kaiser fez. Durante algum tempo da minha vida, a Kaiser gerou disponibilidade mental na minha cabeça. Ela me fez prestar atenção, e mesmo que hoje ela sequer faça um anúncio na TV, que ela sequer apareça em qualquer ambiente digital, eu vou lembrar que ela existiu em algum momento. Eu posso até não consumir, mas de alguma maneira ela abriu uma brecha no meu subconsciente para eu lembrar ela durante muito tempo. Gente, eu sou calvo há 17 anos já, tá? A Kaiser anuncia aí pelo menos uns 20. Então, assim, eu era muito guri quando a Kaiser estava aqui. Mas, por que é que eu estou lembrando da Kaiser? Eu vou trazer o Uber e nós aqui para a gente lembrar um pouquinho, só de uma coisa muito simples. Um consumidor norte-americano ouve, lê, escuta diariamente aí por volta de 560 anúncios. Uma pessoa comum nos Estados Unidos recebe entre 1.500 e 2.000 mensagens por dia. Só que isso aqui era em 64. Eu estou falando que hoje, gente, a gente é impactado de 4.000 entre 4 e 10 mil anúncios por dia. Então, você acordou, pegou o celular, é anúncio. Passou, tem TV, você vai para o trabalho, tem mais anúncio, você vai ter impacto, tanto tipo de impacto. E vocês acham que é viável prestar atenção em 10 mil coisas no meu dia? Disso aqui, eu vou lembrar de 12 mensagens e talvez eu haja com pelo menos 2, 3 a 4 marcas. 4 de 10 mil. Então é desse desafio que eu estou falando. A gente está tão imerso dentro de uma economia de atenção que mídia hoje em dia está se transformando num período de desconexão, ou precisa se transformar nesse período de desconexão. Porque nunca a gente esteve tão conectado, mas nunca também a gente precisou tanto, ou quis tanto, se desconectar. E aí eu estou trazendo aqui só para... Todo mundo já deve ter escutado o Brain Rot, né? Foi palavra do ano passado no dicionário Oxford, que basicamente, para quem não conhece, representa aquele estágio de podridão mental. Quando você vê algo, você fica lendo alguma coisa, vendo algum conteúdo muito aleatório, por motivo nenhum, mas que de alguma maneira está disfarçado de entretenimento. E então é interessante você ver, mas ao mesmo tempo não representa nada. Por que a gente está indo para um caminho de consumir esse tipo de conteúdo? Eu acho que tinha um pouquinho de áudio. Mas assim. Posso dar o play? Rapidinho. Não tem problema, de qualquer maneira. Basicamente,
Eu estou falando aqui do governo do Brasil utilizando de uma ferramenta que é basicamente brain rot para conseguir transmitir uma mensagem para a população. Vocês podem gostar ou não gostar, vocês podem achar péssimo ou não, mas de alguma maneira o governo usa um artifício muito específico. Esse vídeo aqui é basicamente, gente, um vídeo em que você joga um ferro quente na neve. E você, em teoria, você quer ver como é que ficou no final. Para que é que eu quero ver um ferro quente na neve derretendo na neve, gente? Não faz sentido nenhum. Mas, de alguma maneira, utilizar esse tipo de mecanismo está conseguindo, de fato, fazer vocês pararem e prestarem atenção. O que eu acho que é ponto-chave aqui, e aqui eu estou falando de psicologia, década de 70, Estados Unidos, tá? Uma riqueza de informação cria uma pobreza de atenção. A gente tem muita coisa, o prazer de ter coisa pra caramba acontecendo. Não, eu posso ter 5 streamings. Se assina no Mercado Livre hoje, você tem direito a 4 streamings, né? Pô, que legal. Tu vai conseguir consumir tudo isso? Você vai conseguir identificar e acompanhar as séries o tempo todo? Você vai conseguir conciliar isso com o teu trabalho, com o teu estudo, com o almoço que você tem que fazer para a sua família e com a corrida que você tem que fazer no outro dia de manhã? Então, como é que a gente consegue, dentro desse contexto todo, ser alguém e prestar atenção? Quando eu falo de economia da atenção, gente, eu estou falando também desse ambiente que a gente acabou... não sei se é azar, tá? Mas a gente acabou nascendo numa época que foi punk. E está sendo punk e vai ser mais punk ainda. Então, se eu tenho lá 10 mil impressões de anúncio, 10 mil impactos por anúncio por dia, se eu tenho, de alguma maneira, sei lá, 5 mil pessoas conversando, eu acordei hoje de manhã e tinha 50 mensagens no meu WhatsApp. Para onde é que eu direciono o olhar primeiro? Quem é a pessoa que vai me fazer parar e olhar para um canto ou para o outro? O que é que vai me mover? É o dinheiro? É meu emprego porque eu preciso ganhar dinheiro? Ou é meu amigo que eu preciso manter a relação? Ou é minha mãe que eu tenho medo? Qual é o fator motivador que vai me fazer desviar a atenção e, de fato, focar? Olhar para um canto muito específico. Eu não tenho uma resposta, mas provavelmente vocês já viram esses termos aqui em algum momento dessa vida recente de vocês. Então, é muito mais comum hoje em dia que a gente passe por essa relação aqui de maneira bem batida. Então, a gente tem o fear of missing out, é o medo de estar perdendo alguma coisa, porque tem muita coisa acontecendo, né? Então você quer estar sempre envolvido. O JOMO, que é o joy of missing out. Então, porra, é coisa pra caramba. Então eu estou feliz que eu não consigo acompanhar tudo. Para mim está ótimo não conseguir ver tudo. É uma alegria por não fazer parte. Mas, principalmente, a gente está entrando no momento agora de trabalhar, ou de se perceber, no FOBO. Basicamente, a gente tem um medo... FOBO é Fear of Better Option, tá? A gente tem medo de tomar uma decisão. Então, se você toma uma decisão agora, você se arrepende daqui a pouco. E se você demorou a tomar a decisão, você se arrepende de não ter tomado a decisão. Você fica num ciclo que deixa você num loop muito específico que te deixa sem ação. Eu não queria usar o termo burro, ou o termo oco, ou opaco, ou vazio, mas você fica sem poder de decisão. E se você não tem poder de decisão, como é que você vai prestar atenção? Como é que você, enquanto marca, consegue atuar e fazer a pessoa ter um mínimo de felicidade para que ela desperte algum fator emotivo internamente e desperte a atenção de fato? Bom, e aí, naturalmente, a gente vai chegar em outros elementos que colaboram ou não para isso. Primeiro, vocês já devem estar cansados e saturados de lembrar que a gente hoje vai trabalhar sempre dinâmicas com uma ou mais telas. Então, estou pegando aqui, basicamente, 2024, tá, gente? Uso de smartphone enquanto assiste TV. E aí, TV especificamente aqui, estou falando de qualquer tipo de consumo de TV, tá? Não só streaming e nem só TV aberta. Então, 27% dos usuários brasileiros sempre vê TV ou consome TV em algum aspecto com o celular na mão. Eu estou falando de um crescimento de mais de 15% em menos de 5 anos. Eu estou falando também que o volume de vendas de TV está caindo cerca de 3 a 4% ao ano desde 2020. Não está subindo como era a tendência ou como já foi um dia. Então, eu tenho migração de dispositivo? Não. Porque, para mim, em teoria, a experiência completa é estar junto. Não tem mais estar separado. Não tem mais vou migrar de um canto para outro. Tem eu quero estar junto o tempo todo. E é aí que a gente chega em Vale Tudo. Eu sei que metade da sala deve odiar a Manuela Dias. Eu estou com vocês. Eu simpatizo dessa mensagem, desse sentimento. E olha que eu nem sou noveleiro, tá?
Mas Manuela Dias conseguiu criar um dos produtos de maior sucesso comercial da Globo nos últimos anos. Independentemente do que vocês gostem ou não, simplesmente por saber utilizar essa dinâmica de atenção que a gente acabou de falar agora. Se eu sei que o usuário está multidispositivo e vai estar e não vai conseguir sair, é o momento que eu tenho para estar em várias telas ao mesmo tempo, falando talvez até o mesmo conteúdo, mas expandindo a experiência do usuário para um outro canal. Então eu estou vendo TV, a mesma cena que eu acabei de ver tá aqui do ladinho no meu TikTok, eu já consigo no TikTok interagir com alguém que estava falando lá atrás. Posso principalmente girar a principal mola de qualquer algoritmo social hoje em dia. Eu vou girar a mola do ódio. Gente, economia da atenção depende de uma economia que a gente chama de economia do ódio. Não importa se alguém está certo ou errado, importa que exista discordância. Se as pessoas discordam, o algoritmo eleva a presença de conteúdo. Então, é muito natural e vai se tornar também muito mais comum no cotidiano de vocês ter cenários como esse aqui. BBC 2024, tá? Basicamente, a BBC foi analisar vários sites que estavam ganhando muita grana, mas não tinham conteúdo nenhum. E ela conseguiu identificar um cara em Londres que estava ganhando 900 mil libras por ano, produzindo conteúdo falso, mas que fazia as pessoas polarizarem dentro do YouTube. Então ele não estava se importando necessariamente com a verdade ou com quem estava certo. Estava se importando em fazer alguém discutir. A discussão, em algum momento, gente, gera atenção. Eu preciso defender meu ponto de vista. Eu preciso, de alguma maneira, mostrar que eu estou do lado certo. Então, dentro do lado certo, gera uma discussão. A discussão cria um aumento de atenção. Nesse caso aqui, quem ganhou dinheiro, na verdade, foram os portais, né? Mas se a gente pegar vários criadores de conteúdo hoje em dia, basicamente a gente vive nessa dinâmica. A gente vai, de alguma maneira, sempre... Pô, eu não sou fã do Carlinhos Maia, mas o Carlinhos Maia vive de polêmica por um motivo muito específico. E todo mundo aqui acho que deve ter sacado já que motivo é esse, né? Eu não sou fã de quem divulga tigrinho. Mas quem divulga tigrinho não é só pela grana que está ali, não. É porque isso gera, de alguma maneira, uma mola, aliás, faz girar uma engrenagem que ela é muito mais complexa e que desperta a atenção. Gerar raiva, em algum contexto, também vai despertar a atenção. Eu posso fazer alguém feliz? Posso, é melhor ainda, né? Eu, enquanto marca, inclusive, prefiro que faça alguém feliz. Mas, se eu gerar raiva, também eu chego lá. E mesma maneira, tá, gente? O casal aqui usa a mesma dinâmica. Não adianta. Minha fofoca é rápida sobre eles, porque realmente não tenho nenhuma informação relevante. Mas, nada mais que vocês já não saibam. Mas, pelo menos, é muito evidente que o momento em que há uma separação, o momento que há uma especulação, a especulação em nenhum momento foi uma especulação espontânea, né? A especulação por acaso acontecia com o Léo Dias, e o Léo Dias não faz nada por acaso. Então, assim, a criação de um movimento até chegar numa foto como essa aqui, uma foto brega, eita, casal brega. Mas é brega por um motivo, pô, para chamar a atenção. Tu tá no feed lá o tempo todo, quando tu vê isso aqui, tu para. É simples. É muito simples a dinâmica. Então, eles sabem utilizar todo o contexto que está aí dentro. É sim, muito simples mesmo. Não vou dizer que craquearam o código, mas eles sabem utilizar. Enfim, então a gente acaba preso numa dinâmica, gente, nessa economia da atenção, de ter muita coisa acontecendo, imperativo do excesso. Eu sei que tem muita coisa, eu quero estar conectado, eu quero saber a próxima grande coisa que vai acontecer, e ao mesmo tempo eu tenho um momento de fadiga de presença. Eu estou cansado de fazer parte disso tudo. Eu estou cansado de ter que ver todo dia, ter um assunto para conversar no trabalho, ter um assunto para poder falar na roda de amigos. E a gente vai ficar num círculo também contínuo e repetitivo de mediar isso aqui. Então, uma hora quero muito, outra hora quero pouco. Quero muito, quero pouco. Vou ficar assim até conseguir chegar numa mediação que seja relevante para mim. Aqui tem áudio também, mas se não conseguir, não tem BO não, tá? Só vou falar basicamente o que é para vocês. Alguém aqui já ouviu falar da Friend? A Friend é um dispositivo que usa inteligência artificial para se tornar o seu melhor amigo. Então é basicamente... Ah, já acabou o tempo? Tá tranquilo, então a gente... Ah, não, né? Ah, não, né, gente?
Rapidinho, eu acelero aqui sem problema nenhum. A friend é basicamente um colar que se acompanha você para todo lugar e você pode interagir com a friend sendo seu melhor amigo, em teoria. Porque na prática, todo o dinheiro que eles tinham de captação eles usaram para publicidade, mas na prática, pelo menos os usuários norte-americanos não ligaram. Gerou revolta na comunidade norte-americana mais jovem, basicamente porque, cara, meu amigo está aqui, é pele e osso, eu não quero ser amigo de um colar. O colar vai me ajudar, mas é suporte. Por que eu quero isso aqui acontecendo comigo? A lógica também, nesse contexto de venda, foi focada na polêmica que IA vai gerar em algum contexto, justamente no diálogo entre é meu parceiro, não é meu parceiro. Mas, enfim, esse contexto também vai levar a um cenário em que a amizade deixa de ser prioridade. Tem um outro vídeo aqui, depois eu mostro para vocês. Aliás, eu vou disponibilizar para vocês a apresentação com todos os conteúdos, pesquisas e com os vídeos também, tá? Mas, basicamente, gente, quando a IA não tem mais informação, não tem mais dado suficiente para consumir, a IA vai e tenta comprar o TikTok, porque o TikTok tem dado. Então, o TikTok estava lá passando por um dilema nos Estados Unidos. A primeira pessoa que foi lá tentar comprar foi a Perplexity. Mas, da mesma maneira, trazer outra campanha para vocês aqui, que é uma campanha do Banco do Nordeste, caso brasileiro, com uso de IA também, que basicamente passou por um momento ali muito tenso na fase de criação. Essa campanha aqui é uma campanha que a gente participou do processo de criação. Pensa aí, eu vou reviver o Dominguinhos, uma figura que morreu já há alguns anos, vou trabalhar uma comunicação para um público mais jovem. O que será que essa galera vai achar de eu reviver o Dominguinhos? Usar ou não isso como artifício de atenção, e aí como eu falo artifício, falar com o público mais jovem e reviver uma pessoa morta, também é um artifício para conseguir sair dentro desse cenário. Mas, enfim, chegando só no finalzinho agora, já estourei meu tempo, mas depois vocês consomem tudo, tá, gente? Eu queria só lembrar para vocês o seguinte: nesse cenário, a gente, enquanto marca, que vive com base em modelos de impressão, que são modelos que geram oportunidade de ver, a gente não se destaca mais só com impressão. Impressão é só a chance de ver, não quer dizer que a pessoa prestou atenção ou que vai lembrar daquilo, tá? Então, nunca foi tão importante para a gente trabalhar campanhas de awareness. E nunca foi tão importante para a gente trabalhar campanhas de awareness por muito tempo. A gente tem 3 grandes campanhas no mundo hoje em dia, que são campanhas que duraram mais de 10 anos. A principal delas é do iPhone, que é filmado com o iPhone, né? É uma campanha que dura mais de 10 anos, com vários conteúdos novos sempre, mas que trabalham esse elemento aqui, ó, no longo prazo. Trabalhei durante muito tempo, muita exposição de marca, para conseguir, de fato, gerar um índice de conversão 286% vezes maior, vezes não, né? Por cento maior do que uma campanha normal. Mesma coisa aqui, tá? Leibniz, vocês vão ver sempre quando eu estou falando, porque é meu parceirão aqui. Toda marca, toda vez que vocês vão trabalhar uma campanha de presença de marca, que é essencial para chamar a atenção no longo prazo, vocês vão aqui, algum tempo, aumentando o índice de vendas, que é uma construção longa. Campanha de performance é massa? É importante também, mas vai causar picos ocasionais na venda. Elas não contribuem tanto para a venda de longo prazo. E a campanha de performance demanda muita grana. Porque eu preciso de mais dinheiro para investir para aparecer, senão não apareço. É simples assim. Tá? Enfim, tem uma série de novas métricas que a gente vai precisar consumir para, de fato, chamar a atenção, para, de fato, saber se as pessoas viram alguma mensagem e lembraram daquela mensagem. Então, quem trabalha com comunicação aqui vai se familiarizar com as métricas, principalmente de ad stock. Basicamente, vai medir o tempo de vida útil de um anúncio. Então, quanto tempo depois de você ver um anúncio, você continuou lembrando daquilo? Porque isso que, de fato, de alguma maneira, vai fazer a gente prestar atenção. Então, é por isso, perdão novamente por interromper o tempo, tá? Que eu trago a reflexão aqui, gente, para quem a gente dedica atenção e quem é que a gente quer que preste atenção na gente. Tá? É difícil, é complicado, a gente vai ficar nessa zona meira aí o tempo todo, porque é complicado mesmo, mas é o começo não, né? É um andamento de um cenário que a gente já está vivendo, que vai se potencializar nos próximos meses, e a gente está aqui para tentar pensar em conjunto de que maneira a gente consegue, no mínimo, né, chamar a atenção sem ser com a melancia na cabeça nem divulgando o tigrinho, que aí vai ficar massa. Obrigado, tá, gente?